Dizem que o silêncio da madrugada em Paraisópolis tem som. É o barulho dos telhados pingando, dos cachorros latindo pro nada e das vozes que o vento carrega lá do alto do morro. Sussurros que não vêm de lugar nenhum. Na rua Ernest Renan, onde os becos se cruzam como veias, mora Lucinho da Antena, um catador de recicláveis de andar arrastado e olhar desconfiado, conhecido por carregar sempre um fone no ouvido, mesmo quando o aparelho nem funcionava mais. Lucinho vivia do que o asfalto cuspia: televisões quebradas, ventiladores queimados, fios enrolados como cobras e o resto da pressa dos outros. Mas numa noite de chuva grossa e trovões distantes, achou algo diferente. Um rádio antigo, coberto de ferrugem, com o nome quase apagado. Philco 1963. Girou o botão por curiosidade. O chiado preencheu o quarto pequeno. E no meio do ruído, uma voz, baixa, trêmula, familiar. Lucinho, você tá me ouvindo? Ele travou. Reconheceu aquele timbre. Era Raquel da Viela, moça que vendia quentinhas na esquina da Travessa Pascoal, morta há 3 meses num assalto. O rádio falava com ele. Nos dias seguintes vieram outras vozes. Um entregador desaparecido, uma senhora atropelada na Giovanni Gronchi, e todas pediam a mesma coisa: conta pra eles o que fizeram com a gente. Mas quem eram eles? E por que só Lucinho conseguia ouvir? As vielas começaram a cochichar seu nome. Uns diziam que ele estava ouvindo o inferno, outros que o morro tinha escolhido ele para carregar o que ninguém mais aguentava. E é aqui que começa a nossa pergunta: e se as vozes que tentamos ignorar, as da dor, da culpa e da injustiça, decidissem nos obrigar a ouvir, você teria coragem de escutá-las? Porque em Paraisópolis o silêncio é um luxo. E às vezes, quem ouve demais acaba virando parte da transmissão. Na manhã seguinte, Lucinho tentou fingir que nada tinha acontecido, mas o rádio parecia respirar. Mesmo desligado, ele emitia um zumbido leve, como se o metal lembrasse das vozes da noite anterior. Lucinho tapou com um pano, mas o som atravessava o tecido, invadia o ar e o pensamento, feito lembrança que não se apaga. No beco, a rotina seguiu. Os meninos jogavam bola descalços, o cheiro de pastel vinha da barraca da Dona Cida, e o sol rachava o telhado improvisado. Mas Lucinho sentia algo fora do compasso, uma presença no ar, uma frequência que o chamava, como se Paraisópolis inteira vibrasse numa nota que só ele conseguia ouvir. Naquela tarde, enquanto separava latinhas na esquina da rua Itamotinga, o rádio, que estava dentro do carrinho, acendeu sozinho. Um chiado, depois uma voz: Lucinho, vão matar outro hoje. Ele derrubou as latas, olhou ao redor. Ninguém parecia ouvir. A voz continuou. Na viela do campo, perto do campinho de terra, o mesmo carro branco. O coração apertou. Lembrou da morte de Raquel e do carro branco que todos comentavam, mas que sumiu antes da polícia chegar. Correu até o campo tropeçando na lama, o rádio chiando no bolso, como se cada passo sintonizasse a morte. Quando chegou, o carro estava lá, sem placas, faróis apagados, parado no escuro. E dentro, um corpo. Era o Guto, o entregador do lanche do morro, o mesmo que a voz citara dias atrás. Lucinho gritou, chamou gente, mas o carro arrancou antes que alguém acreditasse. Foi o rádio que avisou. Ele repetia, suado, tremendo, com os olhos cheios de medo. Mas riram. Chamaram de doido. E o rádio, silencioso agora, parecia zombar com seu silêncio. Naquela noite, o morro dormiu inquieto. E Lucinho percebeu que, às vezes, o que chamamos de loucura é só a coragem de escutar o invisível. Porque em Paraisópolis, até o silêncio tem testemunhas. Nos dias seguintes, Lucinho passou a andar com o rádio como quem leva um coração fora do corpo. Não o desligava mais. Dormia com ele ao lado, coberto por um pano fino, como se o aparelho fosse um santo ou um pecado escondido. As vozes voltaram. Algumas choravam, outras riam, e havia uma nova, rouca, mais firme, uma que não pedia justiça, mas silêncio. Para de escutar, Lucinho, eles estão te vigiando. Ele parou. Quem está me vigiando? Perguntou, o rosto suado, a respiração curta, mas o rádio apenas chiou, emitindo um ruído que parecia a respiração humana, misto de medo e aviso.
Na viela começaram a circular boatos. Gente dizia que ele estava delatando os criminosos, que as vozes eram informantes da polícia. Outros falavam que ele vendia o que ouvia para o tráfico. E numa comunidade onde o medo é lei, qualquer palavra errada pode virar sentença antes do amanhecer. Certa noite, 2 homens o esperavam na curva da rua Pascoal Emigdio. Um deles, o China, sujeito de olhar frio e boné abaixado, encostou o cano da arma em sua nuca. "Quem tá te contando as coisas, Lucinho? Quem é que te manda avisar os bagulhos?" Lucinho tentou explicar, mas sua voz falhava, misturada com o chiado do rádio, que começava a ranger sozinho. De repente, das frequências, surgiu um coro de vozes, gritos, nomes, datas, lugares. O som ficou tão alto que o China soltou a arma, assustado, e correu, tropeçando no escuro. Lucinho caiu de joelhos. O rádio fumegava, e no meio do calor metálico, ele ouviu algo novo. Um sussurro vindo de dentro de si mesmo, como se sua própria alma falasse através do aparelho. "Eles não querem calar o rádio, Lucinho. Querem calar você." No dia seguinte, o morro amanheceu coberto por uma névoa densa. Lucinho sumiu, mas alguém jurou ver, no alto da antena, um vulto mexendo nos fios, tentando falar com o céu. Na manhã de domingo, o som veio do nada. As rádios comunitárias de Paraisópolis começaram a chiar ao mesmo tempo. Da barraca de pastel, da barbearia, do mototáxi, até do pequeno bar na esquina da Viela das Rosas. Todas sintonizadas em uma frequência que ninguém reconhecia. Uma vibração grave que parecia pulsar sob o chão. No meio do ruído, uma voz, fraca mas clara, era Lucinho da antena. "Eles matam e apagam, mas o som fica, a favela lembra." Os moradores se entreolharam assustados. Alguns desligaram o rádio. Outros deixaram tocar, como quem escuta uma missa proibida ou uma confissão fantasma. A voz continuava, cortando o ar como vento em telha de zinco. "O que foi escondido vai vazar pelos fios. Ninguém silencia o morro." Depois, silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia coisa viva, arranhando as paredes. Na mesma noite, as luzes da rua Ernest Renan começaram a piscar. Um chiado voltou a ecoar pelos becos, e a antena mais alta tremia como se fosse feita de medo. Diziam que se alguém sintonizasse o rádio exatamente às 3h11 da madrugada, podia ouvir Lucinho conversando com os mortos, e que agora ele era parte da frequência. A polícia apareceu, anotou nomes, levou depoimentos, mas nada foi explicado. O corpo nunca foi achado. Só o rádio, queimado, deixado no topo da laje, com uma marca feita a fogo, um ouvido desenhado em círculo, símbolo que ninguém soube decifrar. Desde então, os moradores dizem que o rádio de Lucinho não desapareceu, se multiplicou. Qualquer som de chiado, qualquer falha no sinal, é ele tentando avisar de novo, tentando fazer o mundo escutar o que ninguém quis ouvir. E se cada vez que o sinal falha, for alguém tentando dizer, "Não me esqueçam"? Quantos ruídos a gente chama de interferência, quando talvez sejam vozes pedindo para existir? Porque em Paraisópolis nada morre de verdade, tudo apenas muda de estação. Se essa história te tocou, se inscreva no Além do Asfalto, onde até o silêncio tem algo a dizer.